Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em sua vida. Quero cumprimentar você também que tem nos acompanhado regularmente, ou através dos cultos da quarta, ou através dos cultos dominicais, tanto da manhã quanto da noite, e que nós não conhecemos. Nós estamos na rua Cavour, número 57, os nossos cultos sempre às quartas-feiras, assim, de maneira remota, pelo menos por enquanto, e também aos domingos, presencialmente, no culto da manhã e no culto da noite. No culto da manhã às 9 horas, logo depois a escola bíblica dominical, e também à noite às 18h30. Você está convidado a estar conosco, a nos conhecer e a cultuar o nosso Deus juntamente conosco. Você está convidado. Eu gostaria de refletir um pouquinho nesse momento de saudação num dos textos que tem me chamado a atenção esta semana. Já passei várias vezes por esse texto, que aliás não está somente aqui no Salmo 50, também em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, nós daremos um desdobramento melhor, oportunamente, sobre esse texto. Eu sei que você já está curioso por saber o que diz o texto, mas o texto diz assim no versículo 14, e também lerei o versículo 23, que vai na mesma direção. E o texto diz assim: ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Lerei novamente esse versículo 14. Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Também no versículo 23, diz assim: aquele que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Esse versículo 23 mostra para nós o quão é importante este oferecimento de sacrifícios de ações de graças. Por isso é que me chamou a atenção. O que significa sacrifícios de ações de graças? Nós precisaríamos de muito mais tempo do que esses breves minutos agora de saudação para trabalhar essa ideia. Nós vamos fazer isso de maneira oportuna e bem breve sobre esse assunto. O que significa sacrifício de ações de graças? Ações de graças significa gratidão. Significa expressar muita gratidão a Deus. Com o seguinte detalhe, e é isso que faz com que a palavra sacrifício se harmonize com a gratidão. Porque muitas vezes nós achamos que a ação de graças deve ser dada somente quando as coisas estão bem. Mas não. A ação de graças deve ser dada ao nosso Deus. Nós devemos agradecer ao Deus Todo-Poderoso, independente das coisas irem bem ou não para nós. Por isso o sacrifício. Talvez as coisas não estejam bem durante a semana. Talvez as coisas não estejam acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. Talvez estivesse acontecendo alguma coisa que me magoa muito, que me entristece demais. Nesse momento, é o momento de oferecer um sacrifício ao nosso Deus e dizer: Senhor, eu te agradeço por tudo isto. A palavra sacrifício com ação de graças se harmoniza exatamente no momento em que nós não estamos sendo atendidos em tudo aquilo que nós requeremos, em tudo aquilo que nós desejamos, mas mesmo assim nós oferecemos gratidão ao nosso Deus. Como temos dito, agradecer quando as coisas vão bem é muito fácil, mas agradecer a Deus
até pelas experiências ruins que estamos tendo. Aí sim é que nós começamos a entender um pouco sobre o significado de sacrifícios de ações de graças. Mas o que eu quero destacar é esse final aqui do versículo 23, quanto aquele que oferece sacrifícios de ação de graças, esse me glorificará. Gente, muito importante para nós estarmos agradecendo a Deus em todas as circunstâncias. Nós veremos um texto hoje ainda em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16 a 18, que fala exatamente isso. Estejam gratos em todas as situações, estejam alegres em todas as situações. Isso se harmoniza quando as coisas são todas as coisas que vão ao nosso favor e as coisas que vão contra nós. O Senhor está sempre presente. A palavra diz, através do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma justificativa para que estejamos agradecendo a Deus em todas as situações. Temos brincado assim. O que significa todas? Ora, meu irmão, todas são todas. As coisas boas, as coisas ruins. Ruins entre aspas, não é mesmo? Porque as coisas que nós não assimilamos bem são aquelas que o Senhor permite que nós vivamos, para que nós tenhamos completa dependência dele. E para nos ensinar, a nossa vida, muito da nossa vida tem efeito pedagógico. Nós aprendemos com as dificuldades. Sacrifícios de ações de graças têm a ver um pouquinho com isso. E me chamou bastante atenção esta expressão, sacrifícios de ações de graças. Sacrifícios de ações de graças. Ficamos por aqui por enquanto, em relação a esse assunto, mas que nós vamos desenvolver um pouquinho melhor em algumas das próximas quartas-feiras. Sacrifícios de louvor, como o autor de Hebreus fala no capítulo 13, versículo 15, sacrifício de ações de graças. São vários sacrifícios de ação de graças, vários sacrifícios de louvor. Mas isso nós conversamos depois. De qualquer maneira, esse foi o texto que marcou, esse foi o texto que me fez escrever, que me fez anotar isto. E está aí uma sugestão, para que quando você estiver lendo a palavra de Deus, se algum texto te chama a atenção, arrume um lugar para escrever. Mantenha um caderno. É importante isso. Mantenha um bloco especial para isto. Tipo assim, eu mantenho um bloco aqui, onde eu faço algumas anotações de algumas coisas que me chamam a atenção. É um bloquinho de rascunho, mas tem sido muito oportuno para mim guardar estes textos, porque depois de 1, 2, 3, 4 dias eu posso voltar a esses textos e relembrar o momento em que eu os li e o momento em que e qual foi o contexto daquela leitura, qual foi o contexto daquele dia que eu estava vivendo. Refletindo na palavra de Deus, o Senhor tem muito a nos ensinar. E Ele nos ensina através da nossa vida. Ele se revela a nós através da Bíblia Sagrada, através das experiências que nós passamos, que nós vivemos nesta vida. Mas vamos orar. Nós temos um outro assunto a conversar hoje, que na realidade é uma continuação do que nós já falamos na quarta-feira passada, quanto a agradarmos a Deus, como sendo algo que deve estar tendo prioridade na nossa vida, agradar a Deus.
Mas vamos orar, vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho a gente volta para fazer algumas considerações mais sobre esse assunto. Agradar a Deus é o nosso esforço maior, é o que nós temos de mais importante a fazer na vida. Feche seus olhos, meu amado irmão, minha amada irmã, e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais esta quarta-feira que já está indo embora. Estamos chegando quase no final do mês de fevereiro e te agradecemos por tudo que o Senhor nos fez experimentar neste mês e neste ano, desde o mês de janeiro. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, continue a nos guardar, continue a abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Fala-nos, ó Deus, um pouquinho mais através deste esforço que deve tomar conta, dessa prioridade que deve tomar conta da nossa vida, que é agradá-lo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouco voltamos. Vamos ouvir esse louvor. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber, e vive está para receber, e vive está para receber nosso louvor da sua glória. Da sua glória, da sua glória, da sua glória. Pois bem, queridos irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, agradar a Deus como sendo o nosso principal objetivo. Olha, o nosso principal objetivo deve ser este: agradar a Deus. Nós temos algumas bases para colocar isto como elemento principal na nossa vida. Algumas delas nós já vimos na quarta-feira passada, mas antes de rememorar um pouquinho, refrescar um pouquinho a sua mente, vamos ler os textos.
nós temos aí dois textos principais que nos levam a pensar sobre o agradar a Deus como nosso principal objetivo. Um dos textos, Salmo 147, versículo 11. 147, versículo 11, dos Salmos, e também Efésios, no capítulo 5, versículo 10. Então, vamos lá. Salmos, capítulo 147, versículo 11, e Efésios, capítulo 5, versículo 10. O texto do Salmo 147, 11, ele diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor. Veja que esse elemento agradar deve andar junto com o temor e a comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus não há como agradá-lo. Sem estar preocupado em agradar o coração de Deus, sem temer a Deus, nós não podemos, sem dúvida nenhuma, agradá-lo. Okay? Então, Salmo 147 é uma parte do Salmo 147, versículo 11. E o texto de Efésios, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje tem uma expressão bem gostosa sobre isto. Quando ele diz assim, esse mesmo texto de Efésios 5, versículo 10, na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Olha, procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Ou seja, procurem discernir. Isso tem a ver com um esforço espiritual, discernimento espiritual. Nós não estamos falando de esforço natural, não estamos falando de esforço intelectual, não estamos falando de intelecto, estamos falando de espiritualidade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Então, esses dois textos são os textos que têm marcado esses nossos encontros desde quarta-feira passada. Nós vimos já que existem algumas bases importantes para esse agradar a Deus. A primeira base, como vimos na quarta-feira passada, tem a ver com o texto de Efésios capítulo 1, versículo 5, quando o texto diz assim, que Deus, olha só como essa base é importante para nós colocarmos o nosso principal objetivo de agradar a Deus. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Gente, Deus já havia decidido isto. Ele já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, mesmo antes de nós nascermos. Muita misericórdia sobre a minha vida, muita misericórdia sobre a sua vida. Olha que isso vindo do Deus Todo-Poderoso na nossa direção, em que Ele demonstrou o seu prazer e a sua vontade em nos tornar seus filhos. Qual seria o nosso propósito maior que não procurar agradá-lo com prioridade? Faz sentido o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, tendo esse prazer e essa vontade, essa prioridade em nos tornar seus filhos, e nós nem estarmos preocupados com isso e não procurarmos agradá-lo com prioridade. O mínimo que precisamos fazer é colocar isso como prioridade na nossa vida. Gente, nós precisamos agradar a Deus, e isso deve ser
a nossa prioridade de vida, deve ser a nossa missão pessoal, deve ser a nossa missão familiar. Eu agradar a Deus e conduzir a minha família a agradar a Deus. E assim como uma união de famílias, como igreja, nós estaremos agradando ao Senhor como comunidade eclesiástica, como igreja, fazendo a nossa missão eclesiástica, a nossa missão que é fazer a vontade do nosso Deus, pregando o seu evangelho, testemunhando, dizendo, falando as grandezas de Deus ao nosso semelhante, como diz ali em Atos no capítulo 11, que foi um dos textos que eu anotei nessa semana. Todos nós o ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Esse foi um testemunho de Pedro, depois do Pentecostes. Todos nós testemunho daquelas pessoas que estavam ao redor de Pedro, ouvindo Pedro falar, e cada um ouvia na sua própria língua. Todos nós os ouvimos falar, os ouvimos quem? Os discípulos, os apóstolos. Ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Então essa é a missão, a grande missão da igreja. Nós não conseguiremos fazer a missão da igreja. Nós não conseguiremos viver a missão de Deus, a Missio Dei, sem estar colocando como prioridade A na nossa vida pessoal, agradar ao nosso Deus. E uma segunda base, e da segunda base eu quero aprofundar um pouquinho mais, além do que nós fizemos na quarta-feira passada. A base 2 é que não é através da nossa própria força, através da nossa própria capacitação, através do nosso esforço que agradamos a Deus. O texto que está ali no Salmo 147, versículo 10 e 11, diz: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que os temem, dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Ah, que precioso esse texto do Salmo 147. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. Ou seja, não são as capacitações do homem, do ser humano, que agrada a Deus. O que agrada a Deus é aquele que tem nele a sua esperança. E tem esperança no seu amor leal, não a esperança em si mesmo. Não a esperança na performance própria, não a esperança no amor leal, que colocam a sua esperança, cada um de nós, coloquemos a nossa esperança nesse amor leal. Essa é a vontade de Deus, isso é o que agrada ao nosso Deus. E aí eu gostaria de dividir em 3 pontos aí algo que tem a ver com a vontade de Deus. No Novo Testamento existem 3 lugares que falam sobre vontade de Deus, essa expressão vontade de Deus no Novo Testamento. Num dos textos, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 a 18. Num outro texto, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, os primeiros 4 versículos, mas se nós formos ler até os primeiros 18 versículos, nós vamos encontrar exatamente isso que nós vamos comentar agora. E o outro texto, 1 Pedro capítulo 12. Mas vamos lá. 3 textos e 3 ideias encontradas nas Escrituras que menciona a vontade de Deus, aquilo que agrada ao coração de Deus. O primeiro deles, a busca de comunhão constante com Deus. O que agrada ao Senhor é que nós o busquemos.
O que agrada ao Senhor é que haja comunhão constante, busca constante. Quando nós vemos primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 16 e 18, ele diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olhem só, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças. Por que estejam sempre alegres? Por que orem sem cessar? E por que deem graças em tudo? Porque essa é a vontade de Deus. Isso tem a ver com comunhão. Isso tem a ver com foco da nossa vida, que tem a ver com esforço. Quando ele diz estejam sempre alegres, veja, isso tem a ver um pouquinho com o sacrifício de louvor que nós mencionamos na saudação. Sempre alegres, quando as coisas estão alegres? Não, aí não seria sempre, porque nem sempre nós temos coisas que nos alegram. Existem muitos momentos que temos coisas que nos entristecem, que inclui nesse sempre. Então, esse tempo sempre tem coisas alegres, coisas tristes, coisas que doem, coisas que exigem de nós disciplina de mesmo assim estar manifestando alegria. Alegria pela circunstância? Não tanto, mas alegria por saber que apesar das coisas que estão me acontecendo e que me motivam a não estar alegres, mas o Senhor está no comando de todas as coisas. Isso tem a ver com comunhão. Como nós vamos entender a comunhão com Deus sem perceber que Deus está conosco em todos os momentos? Comunhão com Deus é proximidade com Deus. Se nós temos proximidade com Deus, nós temos a convicção de que em todos os momentos, mesmo aqueles que não são alegres, mesmo aqueles que são doloridos, Deus está presente. E se Deus está presente, está tudo sob controle. Ah, pastor, isso é muito fácil. Para quem estudou, tem nada a ver com estudo, não tem a ver, é o que o versículo, é o que o Salmo 147 diz para nós. Não é a força do cavalo que agrada a Deus. Não é. Não é a agilidade do homem que agrada. O que agrada a Deus é essa comunhão constante, é esse alegrar, é esse orar sem cessar, e é esse dar graças em todas as coisas que valorizam os momentos no sentido de oferecermos sacrifícios de louvor, sacrifícios de ação de graças. Isso agrada o coração de Deus. E o versículo 18, final, quando ele diz em tudo deem graças, porque esta é a vontade. É a vontade de Deus isto. Então, queridos, estamos doentes e está doendo, ofereçamos aquilo a Deus. Senhor, eu ofereço ao Senhor essa angústia. Eu ofereço ao Senhor essa internação. Eu ofereço ao Senhor essa dificuldade financeira. Eu ofereço ao Senhor essa decepção, essa frustração. Eu ofereço ao Senhor isto. Porque é muito fácil oferecer as coisas quando está tudo bem. Então, buscar comunhão com Deus independente das circunstâncias. Uma outra que tem a ver agora não com comunhão, mas é algo ligado à comunhão, porque quem não tem comunhão dificilmente vai conseguir santificação nos relacionamentos, por exemplo. Quando nós vemos ali em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, um pouquinho atrás, um capítulo atrás, nós vemos assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que assim como aprenderam de nós,
a maneira como devem viver a agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus, de novo, olha aqui, ó. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Então, se nós desejarmos, tivermos como foco, tivermos como alvo agradar a Deus, para fazer a sua vontade, porque estaremos agradando a Deus se fizermos a sua vontade, evidentemente. Buscar a vontade de Deus é agradar a Deus, que é isso que nós estamos colocando como nosso objetivo primário, nosso objetivo principal. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. E aí ele começa a trabalhar alguns detalhes, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Olha só nos relacionamentos, relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos. Porque contra estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que é exatamente o inverso de agradar o coração de Deus. É desagradar o coração de Deus. Por isso é que esse segundo elemento aqui dessa base, que é agradar, que aquilo que agrada ao Senhor são aqueles que o temem e colocam sua esperança no seu amor leal, no seu amor perfeito, buscando comunhão constante, buscando santificação nos relacionamentos. Se nós formos continuar lendo do versículo 9 até o versículo 18, que é o final do capítulo 4, nós vamos ver um sem número de instruções sobre a santificação em relação a Deus e santificação em relação aos nossos pares, os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Todos esses dois textos, um falando da comunhão e o outro falando da santificação nos relacionamentos, menciona a vontade de Deus. Como diz aqui nesse último caso, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. E lá no capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, quando diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. São os dois lugares, e mais este que eu quero comentar agora, que falam exatamente sobre a vontade de Deus. Estamos falando sobre a vontade de Deus, estamos falando sobre agradar o coração de Deus como nosso esforço principal, como nosso esforço maior. E são esses três textos, olhem só como eles são ricos, esses três textos. Um falando de comunhão, outro falando de santificação e outro falando sobre a submissão às autoridades. Filhos se submetendo à autoridade dos pais, os cônjuges, cada um deles submetendo à autoridade do seu cônjuge, respeitando cada um a sua tarefa, a sua função, ao que ele foi criado. Não só isso, mas a submissão às autoridades governamentais. As autoridades que nos são autoridades no nosso trabalho, na escola. As autoridades eclesiásticas. Deus não coloca autoridades, o Senhor é quem coloca as autoridades sobre as pessoas. As pessoas estão debaixo de autoridades e essas autoridades
estão colocadas lá por Deus. Todos nós estamos debaixo de autoridade. A autoridade de Deus e a autoridade de alguém. Então, buscar ser submissos às autoridades. Nós vemos isso em 1 Pedro, no capítulo 2. Se você abrir aí em 1 Pedro, no capítulo 2, ali nos versículos 13 a 17, ele diz assim, capítulo 2, versículo 13 a 17, ele diz: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Olha o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus. Porque assim é a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, isso é Pedro falando, e o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, também fala que nós devemos estar submissos às autoridades e orar por elas. Gente levando muito a sério isto. Muito a sério. Isso tem a ver com uma base importante de estar agradando a Deus. Então, se nós quisermos agradar a Deus, ou pelo menos desagradar menos a Deus, é caminhar cada vez mais no estar agradando mais a Deus, buscando comunhão constante com Ele, buscando uma vida de santificação, de nós para com Deus, de nós para com as pessoas, nos relacionamentos, e buscando estar submissos às autoridades constituídas. Então, são bases importantes aí que nós precisamos nos ater. Aí depois nós começamos a falar de uma outra base, que nós não vamos entrar em detalhes agora, porque eu quis desenvolver um pouquinho melhor essa segunda base, que tem a ver com a vontade de Deus, sendo que esta expressão, vontade de Deus, é apresentada no Novo Testamento nesses três textos. Três textos, uma falando de comunhão, outra falando de santificação e um outro falando sobre submissão às autoridades. Esses três elementos se ligam com a vontade de Deus, com estarmos agradando a Deus. Se nós conseguirmos caminhar bem nesses três itens, nesses três elementos, nós vamos aprender a agradar a Deus. Nós vamos concentrar mais as nossas atenções em agradar a Deus. E fazendo isto, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor há de nos dar cada vez mais discernimento. Porque, na realidade, o que Efésios, no capítulo 5, versículo 10 fala é: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, quanto mais nós estivermos voltados a agradarmos a Deus, mais Ele nos vai dar discernimento para agradar cada vez mais. E no caso, tendo comunhão, buscando santificação e sendo submisso às autoridades. Colocar diante de Deus que Ele trabalhe com a mente das autoridades, que muitas vezes nós não conseguimos, às vezes, paciência, não conseguimos competência para fazer isto, não conseguimos oportunidade para fazer isso, e só nos cabe mesmo confiar no Deus Todo-Poderoso. Na realidade, assim, nós estamos buscando agradar a Deus, e com isso, sem dúvida nenhuma, nós vamos aprendendo a discernir melhor, fazer isso cada vez mais. Esse é o desejo que eu tenho para a minha vida. E esse é o desejo que eu tenho para a sua vida. Uma sugestão: coloque esse desejo como prioridade também. Senhor, eu quero discernir melhor
o quanto eu devo agradar o teu coração. Feche os seus olhos, vamos orar e vamos agradecer a Deus por esses momentos. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por podermos refletir sobre como agradar o teu coração, ou pelo menos como desagradar menos o teu coração. Te pedimos, ó Deus, nos dê discernimento, cada vez mais discernimento, de como fazer isso mais e melhor. Nós te agradecemos por tudo. Queridos, nós ficamos por aqui nesta noite. Nos encontraremos próximo domingo. Convido você a estar participando dos cultos públicos. Gente, preciosidade pura. A comunidade do Evangelho se reunindo para adorá-lo. É o corpo de Cristo unido como um só homem para adorar o nosso Deus. Não abra mão disso. Em nome de Jesus, não abra mão disso. O ideal, fazermos isso domingo de manhã e domingo à noite. Sabe por quê? Porque o domingo não é nosso. O domingo não é nosso. E eu tenho a convicção, por experiência própria, que o Senhor abrirá a nossa mente, o nosso coração para fazer com mais eficiência todas as coisas que nós achamos que não conseguiríamos fazer. E precisamos e pensamos que devemos fazer isso no domingo, num determinado momento ali, ou descansar, ou fazer alguma tarefa. O Senhor, sem dúvida nenhuma, quando nós o vemos priorizando, Ele abençoa também as nossas ações, abençoa também o nosso trabalho, dando eficiência para tudo aquilo que nós fazemos. O domingo não é nosso. Você está convidado a participar conosco, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e um bom descanso.